Nesse vídeo a gente vai conhecer a Esther e ela vai contar um pouquinho da história dela no ramo do empreendedorismo e como a parceria com a King Host ajudou ela nesse processo. Uma coisa que eu gosto de falar muito sobre a minha história é que a minha história não é uma história de sucesso, é uma história de superação. E mesmo quando uma pessoa tem sucesso, ela vai continuar se superando, porque sempre vai acontecer coisas boas e sempre vão acontecer coisas ruins, e a gente tem que aprender a gerenciar essas crises e dar a volta por cima. Olá, tudo bem? Eu sou a Esther Nascimento, eu sou criadora da a Mar Criativa. A minha trajetória como empreendedora, ela é uma trajetória que já passou por vários percalços e vários caminhos. Na verdade, a minha trajetória de vida é inteira, né? Eu comecei, assim, estudar muito nova, eu digo, depois que eu terminei o ensino médio, né? Eu comecei fazendo enfermagem, passei por engenharia e prestei vestibular para jornalismo, mas na verdade eu sempre quis fazer comunicação social, porque o meu sonho era trabalhar como comunicadora. E aí eu fui passando por vários caminhos até chegar à faculdade de rádio e TV, e depois mudei para publicidade e propaganda por causa de uma mudança de estado. E foi aí que eu comecei a abrir os meus olhos para o empreendedorismo. Na época eu era blogueirinha, que é como, né, hoje é conhecida. Eu escrevi num blog colaborativo com outras meninas sobre cabelo cacheado, e a gente, isso foi o quê? 2015, 2016, a gente já era cliente da King Host. Foi meu primeiro contato com a King Host, e eu comecei a abrir os olhos para o mercado digital e entender que os meus talentos, os meus dons, eles poderiam ser usados de forma que eu pudesse monetizar, né? Eu poderia monetizar os meus dons. E aí eu trabalhava numa agência de publicidade na época, e isso também me ajudou muito, porque eu fui entender um pouquinho, né, do mercado também, entender onde eu poderia estar inserido. E aí eu criei meu primeiro blog na internet, que foi Dentro de uma Cacheada. Não vou dizer que foi uma criação 100% despretensiosa, porque eu sabia que dava para ganhar dinheiro com a internet, mas eu não tinha noção nenhuma de por onde, quais caminhos eu ia percorrer para chegar até meu objetivo. E foi muito louco, porque, assim, na época não tinha tantos blogs com o perfil do meu. Eu comecei a fazer tirinhas e ilustrações do cotidiano de quem tem o cabelo cacheado e crespo. Na época, falar sobre cabelo, sobre minha rotina capilar, sobre a minha aceitação do cabelo, foi a forma que eu encontrei de ajudar outras mulheres. E aí, eu fazia isso. Eu sempre gostei de ser diferentona em tudo que eu fazia. Eu sempre gostei de ser diferentona, de ter um a mais. Isso, para mim, eu acho que é importante ter um diferencial. Nesse maré, nesse universo da internet, tem tanto do mesmo que quando a gente faz uma coisa diferente, as pessoas notam. E aí eu criei essas tirinhas. Era super amador no começo, eu fazia com mouse, mas tomou uma proporção muito grande, assim. Em 2017, eu criei o blog na King Host, gente. A minha trajetória com a King Host com a King Host é de muito tempo. Então, meu primeiro blog, meu mesmo, também foi criado dentro da King Host. Uma coisa que sempre me deixou muito apaixonada pela King Host, desde a época do blog colaborativo, era o suporte. Porque eu não tinha noção de web design. O que eu aprendi vendo tutorial, como autodidata mesmo. Eu não tinha grana para investir, eu tinha que fazer as coisas por mim mesma. E todas as dúvidas que eu tinha, dava um erro louco lá, que eu nunca tinha visto na minha vida, era de madrugada, eu entrava em contato com o suporte, e eles sempre resolviam, e isso sempre me apaixonou. E eu sempre falei, cara, quando eu tiver uma empresa, eu quero ter suporte igual da King Host, porque eu acho incrível, incrível, incrível mesmo. E assim, em menos de um ano, assim, eu acho que 4 ou 5 meses, eu já tinha quase 50 mil seguidores no Facebook, já estava com o Instagram. Comecei no Instagram e eu lembro que era meu Instagram pessoal, aí eu mudei para o Instagram de Desventuras e aí começou a crescer. As pessoas começaram a compartilhar muito minhas tirinhas, e aí uma marca famosa aí no Brasil, de cabelo cacheado, compartilhou uma tirinha minha e aí isso, tipo, explodiu, assim. Aí eu comecei a receber contatos de marcas para fazer parcerias. E aí começou a minha vida como empreendedora, porque muita gente não sabe,
mas ser influenciadora digital, ser blogueira, Instagrammer, YouTuber é uma profissão. A gente tem que ter pessoa jurídica, a gente tem que assinar contrato. E aí começou a minha vida como empreendedora da internet. E eu fiquei alguns anos trabalhando para marcas, aprimorei o meu traço como ilustradora, né? Investi em equipamentos e continuei fazendo esse trabalho. E aí eu tive um filho, fiquei grávida e eu tive depressão pós-parto. E aí meio que desandou um pouquinho a minha vida. Na verdade, eu acho até importante a gente falar um pouco sobre transtornos mentais, porque mesmo antes de eu ter, né, de ter sido diagnosticada, né, com essa questão pós-parto, eu já fazia tratamento psiquiátrico, eu tenho transtorno já, e isso também é uma coisa que influenciou bastante a minha vida como empreendedora, a minha vida profissional. E é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu ainda sinto que tem muito tabu a respeito dos transtornos mentais. Fiquei um tempo parada, assim, postando muito raramente, fazendo algumas pequenas parcerias. E aí eu decidi que aquilo não era mais o que me completava, não era o que me fazia feliz. E aí, por causa né, da maternidade, eu morava longe dos meus pais, assim, em outro estado, só eu e meu esposo, e eu me vi desesperada, né? E decidimos morar mais perto dos meus pais. Uma cidade pequenininha, cerca de 10 mil habitantes. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer como publicitária aqui nessa cidade? Eu vou fazer o quê? E aí eu tinha um plano de criar meu negócio focado em empreendedorismo. E aí eu sempre pegava uns freelas por fora, né? Fazia um freela ali, aprendi, estudei um pouco sobre identidade visual também. E aí eu pensei, por que que eu não faço isso para mim? E aí eu sempre trabalhei na internet. E quando a gente trabalha na internet, a gente não tem a barreira da localização. Então, não importa se você mora num lugar que tem 10 mil ou 1 milhão de habitantes. Se você estudar, tiver força de vontade, né, aprender direitinho como usar a internet a seu favor, você vai alcançar, você vai chegar muito longe. E aí eu falei, eu vou usar isso a meu favor. Aí foi a primeira vez que eu criei a Mar. Na época começou como a Mar Digital, porque a gente prestava serviços, né? Eu prestava serviços tanto de social media para pequenos e médios empreendedores, quanto de design, né? No caso. E aí, o meu esposo viu que, tipo, estava super dando certo, eu tinha conquistado muitos clientes, tanto dentro da cidade quanto fora. Aí ele pensou, por que que a gente não aproveita, né, já que a gente já tem, você já tem clientes do digital, por que que a gente não abre uma gráfica para a gente fazer também a parte física, né? Você faz o projeto, já entrega tudo para o cliente. No meio da pandemia, literalmente a pandemia bombando, só louco para querer abrir um negócio físico bem no meio da pandemia. E o meu esposo, ele tinha um sonho de vir morar em Portugal. E a gente tinha vendido o carro, estava com dinheiro guardado para vir, só que teve a pandemia, fecharam as fronteiras, a gente pegou esse dinheiro e investiu no negócio. E a Pink Host continuou comigo. Primeiro, quando eu criei a Mar Digital, para quem que eu fui recorrer? Fui para King Host também, de novo. Aí eu já tinha o domínio das desventuras, né, funcionando, hospedado lá na King Host, tipo, é uma coisa que nunca saiu do ar, apesar de eu não estar mais trabalhando, me rendeu, mas sempre me rendeu visitas, né. Quando eu criei uma Mar Digital, né, eu comecei com hospedagem 1 também, só que eu sempre fui muito visionária, e assim, eu sempre tinha ideias muito mirabolantes. Então, o que eu fiz? Eu fazia uns sites, assim, bem pesados e loucos, que nunca cabiam na hospedagem nenhuma. Então, eu sempre tinha que, mesmo que não estivesse lucrando, eu tinha que contratar uma hospedagem um pouquinho maior para poder caber o site ali. E aí, logo em seguida, eu mudei para o WordPress, porque já não estava funcionando, eu mudei para o WordPress, e até então estava ok para mim o WordPress, se eu não me engano, o WordPress 2, e me atendeu, por enquanto. Então, era um site básico,
era praticamente um site institucional, porque como o meu serviço ele é muito personalizado, ainda hoje é assim, apesar de eu ter um e-commerce, a maioria dos clientes, eles se sentem mais confortáveis em vir e fechar pelo WhatsApp e tal, então era mais um site institucional mesmo, ali, para os clientes verem um pouquinho do meu trabalho e tal. E aí eu tive a ideia de fazer o Amar Meu Negócio, que era o quê, basicamente? Era um pacote para empreendedoras iniciantes. E no meio da pandemia, onde um monte de gente estava perdendo emprego e tendo que se virar para empreender na marra, essa pessoa, essa empreendedora que era recém-empreendedora na marra, não tinha grana para investir. Então, por mais que a gente pense, e eu falo como realidade da empreendedora, que já se viu com a conta literalmente zerada, tipo, não podendo investir nem em 1.000 cartões de visita, o que eu pensei? Eu vou fazer, como era um negócio que eu tinha, tipo, maquinários menores, eu podia imprimir também em menor quantidade para essas pequenas empreendedoras. E aí, assim, foi muito louco, porque no começo era só eu e o meu esposo, e eu falei, eu vou colocar tudo que eu sei, vou investir em tráfego, vou investir em tudo que eu sei para fazer esse negócio vender. Quando a gente colocou a campanha para rodar na sexta, aí no sábado a gente já começou a ter retorno, quando chegou no domingo e na segunda, nosso inbox do Instagram, que a gente colocou para rodar principalmente no Instagram, né, tava lotado, tinha muito pedido. Aí a gente teve que contratar às pressas outro funcionário e depois contratar mais um, porque tinha muito, muito, muito pedido mesmo. Aí surgiu a primeira coisa que aconteceu, que foi eu perdi uma pessoa muito próxima, ela cuidava do meu filho, estava lá em casa todo dia. Eu perdi de forma muito trágica, e como eu falei, eu tenho um transtorno mental, e isso desencadeou uma crise depressiva muito forte. E eu estava ali à frente do negócio, era eu que tinha a cabeça ali de tudo, por mais que a gente já tinha contratado pessoas, não andava sem mim. E aí eu fiquei em off, literalmente, por quase 2 meses. No primeiro mês eu não conseguia nem sair da cama direito, e foi, assim, uma situação bem complicada. E aí acumulou, né? Porque por mais que a gente tenha estratégia, por mais que a gente saiba como trabalhar ali, anunciar no mercado digital, empreender não é só isso. Empreender vai muito além. É a gestão financeira, é a gestão de cliente, é a gestão de produção. E essa parte eu ainda era muito, muito, muito imatura. Então, eu não tinha um plano B, eu não sabia o que eu ia fazer, eu me vi desesperada, porque eu no meio de uma crise depressiva, né? E vendo os clientes falando que aquilo era mentira, a gente tinha ido 2 meses entregando tudo certinho, isso aconteceu em pouquíssimos meses, tá? Em 2 meses entregando tudo certinho, muito pedido, e aí do nada eu vejo gente entrando no meu Instagram falando que a gente era uma farsa, que a gente não entregava, e que era tudo ruim, que eu era uma pessoa mentirosa, e assim, essa parte aí acabou que embolou tudo, e eu resolvi parar com essa parte de gráfica, fiquei só com meus clientes recorrentes de social media e tal, e resolvi que eu ia focar só no digital, fechei a parte gráfica, a gente vendeu todos os equipamentos para a gente conseguir sobreviver, tá? Porque foi tipo um baque, estava bem no meio da pandemia, e resolvi que eu ia devolver o dinheiro de todos os clientes. Foram muitos clientes. Se eu não me engano, foram quase 200, cento e poucos clientes que eu tinha que devolver o dinheiro. Já tinha comprado insumo, já tinha investido o dinheiro que eles tinham me pagado, então eu ia ter que trabalhar para devolver. E aí, o que aconteceu? Surgiu de novo a oportunidade de vir para Portugal, o sonho do meu esposo continuou vivo, e eu falei, então vamos. Aqui no Brasil já não vai dar certo, já deu errado, vamos para Portugal. E agora que a gente não tinha mais dinheiro, que a gente tinha gastado dinheiro, eu falei, vou fazer o quê? Vou vender o meu blog para uma empresa do nicho de cabelo cacheado. E aí eu comecei a trabalhar para essa mesma empresa que comprou o meu site. Trabalhar em home office como designer, né? Porque essa mesma empresa, ela já tinha comprado ilustrações minhas para fazer os produtos dela. E vim para Portugal com emprego garantido, que isso é muito raro, porque eu já trabalhava em home office, então não importa se eu estava aqui, olha a barreira da geolocalização, da barreira geográfica sendo derrubada mais uma vez por causa da internet. Então, eu trabalhava em home office para essa empresa, assim, ganhava em real para gastar em euro, não é tipo, não é o ideal, não é o ideal, mas ajudava, né? Mas como eu vi
que não ia rolar eu trabalhava só meio período dessa empresa, ainda pegava alguns freelas com o nome da Mar, eu reestruturei a Mar para trabalhar só no digital, então eu resolvi que eu ia trabalhar para uma empresa daqui. E aí eu fui contratada na mesma empresa que o meu esposo estava trabalhando. Meu esposo, ele é arquiteto, ele trabalha com 3D. Fiz uma semana de teste, eles gostaram muito do meu trabalho, e a gente ficou certo, né, de assinar o contrato na segunda-feira. Fiquei até a sexta-feira. E aí, na segunda-feira, eu toda empolgada, animada, sofri um acidente e quebrei a perna. E fiquei hospitalizada, fiquei internada 12 dias, tive que fazer cirurgia e perdi os 2 empregos, tanto do Brasil quanto daqui. E aí eu lá no hospital, desesperada, sem emprego, eu não tinha quase nenhum dinheiro na conta. Eu falei, o que eu vou fazer? Tinha R$ 250 na conta. Eu falei, vou voltar com a Mar. Pedi para o meu esposo levar o computador dele, porque o meu tinha pifado. Tá, tipo assim, quando dá errado, tudo errado, né? Contratei outro plano da King Host, criei outro domínio, a marca criativa, com uma nova pegada, reestruturei tudo e criei uma marca criativa. Fiz uma marca criativa lá de dentro do hospital. Primeira estrutura do site, eu estava no hospital internada e eu falei, vou botar esse negócio para funcionar. Peguei esses R$ 250, paguei a hospedagem e fiz tráfego. E aí comecei a vender, reestruturei. Agora, focado no digital, a gente faz desde a parte de acompanhamento, de assessoria, de consultoria, até a parte de branding, de criação de marca, de criação de mascotes, de ilustração, de identidade visual, e a parte também, agora a gente está entrando também com a parte de assessorar o social media, voltado para pequenas empreendedoras. Porque hoje se tem muitos meios de você entrar, tem aplicativos, né, que você pode fazer o seu próprio design. Então, o meu objetivo é pegar essa pequena empreendedora ali, ó, no comecinho, instruir, porque a gente não faz só identidade visual e pronto. A gente tem pacotes a gente faz todo o acompanhamento, desde a criação da identidade visual da marca até o acompanhamento para ela saber como que ela vai usar essa identidade visual e como que ela vai usar isso como diferencial dentro da internet. E assim, os primeiros meses foram incríveis, só que uma coisa também que muitos empreendedores não sabem, é que quando a gente empreende, a gente não pode usar o dinheiro no começo, porque a gente tem que reinvestir. Então, todo o dinheiro do meu negócio, por mais que ele está indo bem, eu digo que eu ainda estou começando. Eu não gosto de falar assim, eu já tenho toda uma estrutura, tenho um conhecimento. Sim, isso ajuda, mas todo recomeço ainda é um recomeço. A gente passa por dificuldade de novo, a gente tem passa por tudo de novo. Então, tipo, eu tive muitas experiências ali, mas é uma nova Mar, é um novo negócio. Isso tudo aconteceu há pouquíssimo tempo. Então, comecei ali em janeiro, tipo, no final de dezembro, no começo de janeiro. Então, eu estou reestruturando. Uma coisa que eu gosto de falar muito sobre a minha história é que a minha história não é uma história de sucesso, é uma história de superação. E mesmo quando uma pessoa tem sucesso, ela vai continuar se superando, porque sempre vai acontecer coisas boas e sempre vão acontecer coisas ruins, e a gente tem que aprender a gerenciar essas crises e dar a volta por cima. E aí, a gente pensa que é só a gente que está passando por isso, que fulano de tal já conseguiu sucesso, que ali é a minha concorrente, e a internet tem muito disso, né? A gente vê muito só o que é superficial, a gente vê só as fotos prontas ali, a gente só vê os gurus dizendo que em 7 dias a gente vai conseguir o sucesso, mas na vida real tem muito choro, muita noite sem dormir, muito trabalho ali por trás e muita queda. Eu sou uma pessoa muito transparente, eu odeio fórmula pronta. Essas fórmulas prontas de internet, de que para todo mundo vai dar certo. Eu acho que cada caso é um caso, cada negócio é um negócio. E eu faço questão de trazer isso aqui para a Mar. E eu posso dizer que eu aprendi um pouco com a King Host, porque a King Host é muito personalizável. Você vê que tem muitos planos para cada tipo de negócio. Conseguem apoiar tanto os pequenos quanto quem está crescendo, e depois, quando está grande, vocês conseguem apoiar também. Eu acho isso lindo, e eu trouxe muito disso para o meu negócio. Tudo que eu faço é sempre pensando em apoiar mesmo, em ajudar outras empreendedoras, porque eu estou desse lado, eu não estive desse lado, eu estou nesse lado de superação, de ter que contar o dinheiro para saber quanto que eu vou investir, tipo, e ter que
abrir mão de uma coisa para investir em outra, e aí entra a questão do cloud, né, que foi uma decisão que eu fiz assim, eu não lucro o suficiente ainda para contratar um pacote maior, mas eu falei que eu sou visionária, eu penso em coisas assim muito mirabolantes e eu quero. O meu site já não estava mais cabendo dentro do WordPress, eu estava com do WordPress 3, né, a hospedagem no WordPress 3, e não estava mais cabendo ali porque eu queria fazer. Os plugins que eu uso eram muito pesados e eu tenho toda a estrutura já para lançar um projeto que a gente já está pensando aí há um tempo, que precisa de um pouco mais de espaço em disco, precisa de mais fluidez. E aí, quando vocês me perguntaram, Esté, você mudou para o cloud? Por quê? Porque você tem muitas visitas, muitos acessos? Não, gente, é porque eu quero ter muitas visitas, muitos acessos. E o que eu penso para o meu negócio não cabe mais num plano pequeno. Então, eu precisava de um plano maior, investi, coloquei ali. E eu sei que, tipo, em termos de hospedagem, de estrutura, tem tudo. Eu sempre falo, sempre quando eu converso com vocês, eu falo, já me perguntaram várias vezes, eu tenho um plano aqui compartilhado, super top, você vai amar. Gente, eu não mudo, porque eu penso muito assim no meu negócio. Eu quero criar um diferencial para que as pessoas venham para mim, não só pelo meu preço, não só porque, não, é a concorrência, não, eu quero que elas venham para mim porque realmente elas vejam um diferencial no meu negócio e elas sejam fiéis ao meu negócio por causa desse diferencial. E é exatamente essa a minha relação que eu tenho com a King Host. Se hoje o meu der tudo errado, meu site fechar, tiver que abrir outro, eu vou abrir com a King Host. Hoje a gente faz projetos de site também para outros clientes. Eu quero uma outra hospedagem. Eu falo, gente, eu trabalho com a King Host, vamos colocar a cara na King Host, porque é a hospedagem que eu confio e que eu sei que vai trazer resultado bom para vocês. E eu estou aqui falando de coração mesmo, que é uma marca que representa basicamente, e eu acho isso também muito interessante, você ser cliente de marcas que tem a ver com o que você propaga. Porque então não adianta eu ser cliente de uma marca super, tem uns ideais totalmente diferentes do que eu acredito, do que eu propago, do que eu falo aqui na internet. Tenho muitos planos, muitos projetos para serem colocados em prática, e eu sei que vocês, assim, vocês têm tudo que eu preciso, então eu vou estar aqui com vocês sempre.